Jeremias, capítulo 29, verso 4 em diante. Você pode acompanhar também aqui na tela, que vai estar exposto para você. O texto diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês o encorajaram a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém? Você pode se assentar. Enquanto você senta, pergunta para quem está do seu lado: você lida melhor com os dias bons ou com os dias maus? Meu Deus, pastor. É claro que eu lido melhor com os dias bons. Os dias maus são difíceis de lidar. Tem gente que não sabe lidar com os dias bons. Tem gente que quando as coisas estão certas, ele diz assim: puxa, está tudo muito estranho, estou desconfiado. Tem alguma coisa errada porque está tudo bom. É assim. E tem gente que nos dias maus se desespera, chora, lamúria. Mas a sabedoria que vem dos céus, ela nos capacita a viver todos os dias. Os dias bons e os dias maus. Nós temos sabedoria na palavra de Deus para vivermos bem todos os dias e desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu não sou profeta do caos, mas eu sei que há um ano atrás todos nós falávamos assim: 2024 vai ser uma bênção. E nós planejamos um ano de vitória. E de fato, eu acredito que foi para a maioria. Mas quem aqui não teve dias difíceis em 2024? Teve dia que eu e você choramos. Teve dia em 2024 que a vida foi difícil, foi amarga. Coisas que nós não esperávamos aconteceu. Sim ou não? Todos nós passamos por adversidade. Mas nós precisamos encontrar em Deus essa sabedoria que nos capacita também nos dias maus a vivermos os propósitos do eterno. Deixa eu trazer você para dentro dessa história aqui. Porque às vezes nós conhecemos principalmente 2 versículos aqui do capítulo 29 de Jeremias. Nós conhecemos o versículo que o Senhor está declarando: eu sei os planos que tenho para vocês, né? Planos de paz, planos de fazer prosperar, e nós tomamos posse disso, amém. E nós também conhecemos o texto que diz: se nós buscarmos de todo o coração, o Senhor vai se revelar a nós. Conhecemos esse texto. Às vezes nós não entendemos o contexto inteiro. Eu preciso colocar você dentro dessa história para que você entenda o recado de Deus ao seu coração. Presta atenção nisso. Desde que Deus usa Moisés
para tirar o povo lá do Egito e colocá-los numa terra prometida, até o profeta Jeremias, nós temos mais ou menos 900 anos de história do povo de Israel. Veio lá o período dos juízes, veio o período dos reis, depois nós vamos ver em 722, o pessoal lá do norte da Síria destruiu o reino de Israel e só fica Judá. E agora é o contexto que nós estamos. Judá está cercada também e os babilônios agora estão destruindo Jerusalém e levando o povo para o cativeiro. Por quê, pastor Lediel? Simples. Porque nesses 900 anos, o povo de Deus não quis ouvir a voz do Senhor. Desde o início, o Senhor falou através de Moisés, 2 caminhos estão diante de vocês. O caminho da vida, o caminho da morte. Escolham o caminho da vida. Obedeçam os meus ensinamentos. Não pratiquem a idolatria que esses povos praticam, não pratiquem as imoralidades que esses povos praticam. Mas, infelizmente, a grande maioria do povo de Deus acabou se desviando, e geração vinha, geração ia, e eles brincando com as orientações do Eterno. Chegou um tempo que o Senhor disse, basta, e esse é o tempo. E daí? Vem Nabucodonosor em pelo menos 3 ataques a Jerusalém, leva o povo para a Babilônia, e o povo está cativo na Babilônia. E no meio desse contexto, olha só o que está acontecendo. Jeremias se levanta como um profeta dizendo, esse castigo está vindo de Deus e vai ser difícil, vai durar bastante tempo, porque vocês precisam aprender uma lição. E Jeremias está ali. De repente começa a levantar uns falsos profetas dizendo, é balela. Se Jeremias aí não é de Deus, eu sou profeta de Deus, esse cativeiro vai durar 1 ano só, no máximo 2 anos. Deus vai se levantar em favor do seu povo e vai destruir a Babilônia. E o impasse está ali. Jeremias falando uma coisa, os profetas falando outra coisa. E de repente, Jeremias, que está em Jerusalém, é chamado pelo Senhor para escrever uma carta e mandar essa carta para aqueles que já tinham sido levados como escravos para o cativeiro da Babilônia. E essa é a carta que nós lemos. Interessante. A carta que nós lemos não é mais uma carta dura, mas é uma carta de conforto que Deus está enviando para o povo que está lá. E olha que interessante que é. Eu quero chamar a atenção de vocês para alguns versículos. Vamos começar pelo versículo de número 4. O texto diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, e presta atenção nisso, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Peraí. Como assim, pastor Lediel? Deus, ele está mandando um recado e dizendo que ele deportou o povo para a Babilônia? Até hoje eu pensava que foi Nabucodonosor, na sua ambição egoísta de conquistar o mundo da época. Pois é, Deus usou um dos maiores imperadores que já pisou nessa terra, Nabucodonosor, para ser instrumento de lapidação e ensino ao seu povo. Deus está aqui declarando, vocês estão pensando que é Nabucodonosor, mas eu estou usando ele como uma ferramenta para ensinar vocês. Deus estava no controle. E essa é a primeira verdade que você precisa entender para que de fato você tenha sabedoria em todos os dias. Você precisa saber que Deus continua no controle mesmo quando a vida dói. Amém, igreja? O profeta Jeremias, ele vai dizer, alguns capítulos anteriores, lá no capítulo 25, do 8 a 9, ele está dizendo assim, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, eu convocarei todos os povos do norte, e o meu servo, olha isso, o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e eu os trarei para atacar essa terra e os seus habitantes e todas as nações ao seu redor. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus jamais perde o controle. Inclusive, quando a adversidade chega na nossa vida. Pastor, mas por que isso acontece? Deus está nos ensinando. E é porque Deus nos ama tanto que Ele precisa, muitas vezes, usar
a dor para nos ensinar. Porque quando estava tudo certo, tudo ok, a vida estava mansa, nós desprezamos os ensinos do Senhor. Mas quando a vida dói, parece que daí a gente começa a dar uma atenção maior ao que o Senhor está falando. E Ele nos disciplina porque nos ama. Lá na frente, o escritor de Hebreus ele vai dizer isso de uma maneira bem explícita. Lá em Hebreus 12, do 5 ao 6, ele vai dizer assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Mais na frente, no verso 11 e 12 do mesmo capítulo, o autor de Hebreus vai dizer assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que foram por ela exercitados. Você está me entendendo, igreja? Amém? Deus não perdeu o controle. Os dias difíceis, infelizmente, também vão chegar em 2025. Escolhas erradas que por acaso a gente fez vai trazer consequências ruins, e Deus muitas vezes vai permitir que nós venhamos chorar, mas por quê? Ele está nos ensinando também nos dias das dores. Nós somos pessoas difíceis, o nosso coração é duro, de vez em quando a velha natureza quer se levantar, quer dominar, a gente acha que é alguma coisa, e o Senhor precisa nos lembrar que sem Ele e sem seguir a sua palavra, nós não somos nada. E daí Ele usa a dor para nos ensinar, para nos lapidar e para nos fazer crescer na sua presença. Pastor, eu nunca tinha parado para pensar isso. Que muitas vezes é Deus nos ferindo para o nosso bem. Pois é isso mesmo que acontece. O profeta Oséias, lá no capítulo 6, ele vai dizer justamente isso. Oséias 6, do 1 ao 3, venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas também nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Amém, igreja? Pastor, mas a gente leu que os planos de Deus são os melhores para mim. A Bíblia diz, e o profeta Jeremias está dizendo que o Senhor está declarando os planos de fazer prosperar, de fazer crescer um futuro glorioso, não é verdade? É verdade. E é por isso que muitas vezes Ele nos fere, para nos disciplinar. Você que é pai, você que é mãe, você sabe a importância de impor um castigo ao seu filho, para que ele não vire um marginal, para que ele não vire um desocupado. Você precisa corrigi-lo, muitas vezes você precisa puni-lo, você não pode deixar largado à própria sorte. Deus faz isso conosco, e justamente porque Ele nos ama e nos quer bem. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, cuidado, para que nos dias maus você não venha tirar conclusões precipitadas. Porque quando a vida dói, nós corremos um grande perigo de nos tornarmos blasfemos, murmuradores. Deus me abandonou. Deus se levantou contra mim, a síndrome de Noemi, se lembra da história de Ruth? Ela escolheu sair de Belém para Moabe. Ela e a sua família tomaram essa decisão sem a direção de Deus. E lá o marido morreu, os filhos morreram. E ela se levanta dizendo: não me chame mais Noemi, que significa agradável e deleitável. Me chame de Mara. Eu sou uma mulher amarga, porque a mão de Deus se levantou contra mim. O Todo-Poderoso está contra mim. E daí Deus vai restaurando a vida dela. Porque ela está reproduzindo as conclusões tiradas no dia da dor. E muito parecido com a gente. A gente quer culpar a Deus, a gente quer se isolar, e a gente aceita a derrota para a nossa vida. E daí Deus, com a sua misericórdia, coloca uma Ruth do lado de Noemi, que vai curar as feridas dela, e que vai ser uma bênção na vida dela. Mas ela precisava aprender, crescer e melhorar em Deus. Então, que você, ao ouvir
esse primeiro versículo que nós estamos observando, o versículo 4, você possa sempre entender, 2025, inclusive nos dias difíceis, Deus está no controle da sua vida. Procure entender a soberania dele, confiar na soberania dele e aprender nos dias difíceis, porque Deus também estará te ensinando. Amém? Fala para quem está do seu lado, Deus está agindo em seu favor mesmo na dor. Verso 5. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e dê as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Olha que interessante isso aqui. Eles são tirados de Jerusalém, são levados lá para a Babilônia, estão morando numa cidade da Babilônia, mas eles estão com o coração em dúvida. Tem uns profetas dizendo que vai durar 1 ano, 2 anos, então a gente vai ficar parado aqui. A gente não vai fazer nada, a gente não vai pensar nada, a gente não vai agir. E de repente Deus usa Jeremias para mandar uma carta para eles dizendo: ei, vocês esqueceram do que eu já falei? Vocês vão ficar décadas aí. Então, vão viver a vida. Vocês devem construir casas aí. Vão plantar jardins aí. Vão plantar frutos e colher desses frutos aí. Vão educar os filhos de vocês aí. Inclusive, já comece a planejar o futuro dos filhos de vocês. Pastor, mas não tinha uma promessa ali que o próprio profeta Jeremias falou que eles um dia voltariam para Jerusalém? E sim, mas enquanto a promessa não se cumpre, a ordem do Senhor é: continue vivendo a vida com intensidade. Amém, igreja? Nós precisamos continuar a nossa vida. Não é porque o Brasil está passando uma fase difícil, não é porque um governo que você não concorda está governando ou desgovernando a nossa nação, que você vai cruzar os braços e vou esperar alguma coisa mudar. Não! A ordem do Senhor para nós é: a vida continua, a tua vida continua, você precisa avançar, crescer, você precisa sonhar, você precisa fazer as coisas acontecerem. É o Senhor que está dizendo isso. E nós precisamos olhar para esse texto, que ele vai dizer assim: olha, vocês precisam ter filhos, mesmo na circunstância negativa. Olha a ordem do Senhor que precisa ser lembrada em 2025, não é verdade? Que de vez em quando eu encontro um casal que diz: pastor, o mundo está muito difícil, hein? Nem vou botar filho nesse mundo, o mundo é muito mal. O mundo sempre foi mal. O coração humano sempre foi corrompido, e se não for a graça do Senhor para mudá-lo, o mundo, ele já estaria destruído. O mundo sempre foi mal. Porém, nós precisamos confiar nas promessas do Senhor e entender que, se obedecermos os princípios dessa palavra, nós vamos, meio numa circunstância difícil, construir uma família abençoada. Educar filhos para a glória do Senhor. Filhos que façam a diferença e sejam a resposta para a nossa sociedade. Tem pessoas que dizem: pastor, eu nem vou casar, vou ficar um solteirão, uma solteirona. Você já viu, pastor, o índice de divórcio não para de aumentar. O senhor está dizendo: meu filho, minha filha, casa. Eu planejei essa coisa boa. O problema é, a sociedade quer viver de uma maneira corrompida, eles querem viver casamentos sem estar alicerçado na palavra do Senhor, e é por isso que os casamentos se tornam literalmente descartáveis. Agora, se nós construirmos famílias baseadas na palavra do Senhor, você pode ter certeza, vai dar certo, e a sua família vai ser uma bênção. E você vai crescer como pessoa, porque Deus planejou a família para te melhorar, te desenvolver. Você que é mimado, egoísta, não pratica em momento algum altruísmo, você precisa ser pai e mãe. Que isso quebra qualquer egoísmo da tua alma.
Amém, pai e mãe? Quem é pai e mãe sabe. Você deixa de viver pelos filhos. E Deus planejou isso. Durante esses 18 anos é isso mesmo, é renúncia todo dia em prol dos filhos. E Deus está te melhorando através da ferramenta dos filhos. Deus está te ensinando através da birra da tua esposa, da grosseria do teu marido. E daí você precisa ir para a palavra, daí você precisa orar, praticar oração. E daí você também começa a ver o agir do Senhor, quebrando corações duros, fazendo a diferença na família. E você se tornando uma pessoa melhor. Amém ou não amém, igreja? Glória a Deus. Ainda bem que o povo lá no cativeiro babilônico ouviu e entendeu, não, Jeremias tinha razão, e começaram a ter filhos. E desses filhos, lá na Babilônia, dos filhos que nasceram lá no cativeiro, vai surgir também aqueles que vão liderar o retorno e viver a promessa. É lá que nasce um Neemias, é lá que nasce um Esdras, é lá que nasce um Zorobabel. Eles vão tomar a frente e viver as promessas do Senhor do retorno. É interessante, na orientação, Jeremias ele está dizendo assim, olha, vocês precisam, além de casar e ter filhos, vocês precisam educar essas crianças e depois, vocês precisam dar os filhos de vocês em casamento também. Eles precisam dar continuidade àquilo que Deus está fazendo através da sua família, através da sua descendência, através da sua linhagem. E deixa eu abrir um parênteses aqui para chamar a tua atenção, pai e mãe, e lembrar algo que eu já falei aqui neste lugar. O que Deus começou na sua vida não termina em você. É para os seus filhos, é para os seus netos, é para os seus bisnetos. Não impeça o fluxo do agir do Senhor. E por favor, não entre nas ideologias satânicas e egoístas que o mundo está propondo. Hoje o mundo propõe, literalmente, os pais viverem numa bolha de egoísmo e deixar os filhos sendo educados pelas telas. E o filho passa 15 horas lá na frente do computador, 10 horas por dia assistindo um youtuber depravado e imoral. E os pais fazendo as suas coisas porque estão muito ocupados. Ei, não faça isso. Se essa criança chegou até você, se esse adolescente é teu, é porque Deus deu a você essa responsabilidade, mas também a capacidade para você ensinar essa criança no caminho certo. Assuma a sua responsabilidade de pai e mãe, e você verá esse filho trazendo muita alegria ao seu coração. Por favor, não vamos viver família no padrão do mundo, e cuidado com as comparações que você faz, nisso aqui. Isso aqui, cuidado. Isso aqui, como eu já falei, não mostra a verdade. A maioria das pessoas não apenas usa filtros, mas eles também querem mostrar algo apenas aparente. A vida de todo mundo tem as suas dificuldades. Criar filhos dá trabalho e tira lágrimas da sua alma, é assim mesmo. Mas nós estamos crescendo com isso. E que nós possamos orar mais e colocar os nossos filhos na presença do Senhor, mas não abra mão da educação dos seus filhos, porque quem entregou foi Deus. Amém, igreja? E Deus também orienta, planeja o futuro dos seus filhos, planeja o casamento dos seus filhos, começa a conviver com famílias que você sabe que temem ao Senhor, para que esse menino de 17, 18, 19, 20 anos conheça lá, né? A filha do outro companheiro que também teme ao Senhor, que está nos caminhos. Eles vão flertando, se conhecendo. É assim, você tem que pensar dessa maneira. Mas daí você sempre diz, é complicado, eu não consigo levar ninguém lá em casa, porque eu vou ter que fazer comida e tal. E daí o filho começa a buscar as meninas de fora, a filha começa a buscar os meninos de fora. Por quê? Porque você não foi construindo essa aproximação com gente que teme a Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Estou vendo uns assim, cutucar o outro, faz parte, é assim mesmo. A palavra pastoral para te instruir, mas nós não podemos abrir mão
da educação dos nossos filhos, da direção dos nossos filhos. Fala, orienta, ensina, porque eles foram entregues por Deus a você. Amém? Olha só o verso 7, ainda dentro desse aspecto. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Espera aí. Deus está dizendo para o povo judeu buscar a prosperidade de uma cidade babilônica. A Babilônia, eles não temem a Deus. A Babilônia, eles são idólatras. A Babilônia, eles são corruptos, eles são violentos, eles são os imorais. Deus está mandando eles buscar a prosperidade daquela cidade. Sim, e mais, Deus diz, orem também por essa cidade. Sabe por quê? A prosperidade de vocês passa pela prosperidade da cidade onde vocês estão. Eu conheço alguns que se dizem cristãos, que infelizmente, eles são dominados por uma mentalidade diabólica de parasita, que ele só quer sugar, ele só quer sugar, ele só quer sugar, ele só quer sugar, ele não quer abençoar ninguém e nada, ele só quer sugar. A vontade de Deus para nossas vidas não é isso. Se Deus nos trouxe para morar em Blumenau, essa cidade sim vai ser bênção na minha vida, mas eu quero ser bênção para essa cidade. Amém, igreja? Nós precisamos entender que Deus nos colocou aqui para lutarmos pela prosperidade de Blumenau, lutarmos pela prosperidade de Santa Catarina, que é o nosso estado. Amém, deputado Marcos? Glória a Deus. Ei, para com essa mentalidade. Mas eu não sou daqui, eu só estou de passagem, também não vou ficar minha vida toda aqui. Então vivo de qualquer jeito. Daí o cara anda na rua, joga lixo para cá, joga lixo para cá, está no trânsito reclamando, xingando, murmurando, amaldiçoando todo mundo. Deus não te chamou para isso. Se você é serva do Senhor, você vai abençoar essa cidade. Você vai caminhar nessa cidade como um cidadão do céu. E quando você vê as prosperidades que Deus está dando para as pessoas, você vai estender a mão diante daquele prédio e dizer, glória a Deus, abençoa mesmo esse negócio, Senhor, porque isso vai respingar na minha vida. Quando você vê o vizinho chegando com um carrão novo, você vai dizer, glória a Deus, ele está prosperando e vai respingar na minha vida. Glória a Deus, o meu vizinho está construindo uma casa nova, vai valorizar a rua onde eu moro, glória a Deus. Nós precisamos orar e buscar a prosperidade da nossa cidade. Pastor Lediel, mas Blumenau é a cidade da Oktoberfest, a capital da cerveja. Eu sempre digo, por enquanto, porque se eu e você nos levantarmos como igreja nessa cidade, vai ser conhecida como a capital do avivamento, a capital das missões. Uma cidade transformada, impactada pelo poder de Deus. Agora, por favor, não caminhe nessa cidade com uma mentalidade parasita de sanguessuga, sem amor, sem paixão. Deus te colocou aqui. Deus vai te abençoar aqui, se você também for um instrumento de bênção para essa cidade. Glória a Deus. Não entre nessas conversas de alguns youtubers e coaches que diz você precisa pensar apenas em você. Porque se você não sonhar os seus sonhos, ninguém vai sonhar por você. Então, esqueça todo mundo e viva a sua vida. Isso nunca foi orientação do Senhor. Eu preciso sonhar? Sim. Eu preciso buscar os meus sonhos? Sim. Mas eu preciso também ajudar a construir os sonhos de outras pessoas. Tem pessoas do meu lado que vão alcançar os sonhos antes de mim e eu preciso me alegrar com os sonhos dele. Eu preciso ajudar. Sabe por quê? Porque a lei da semeadura, ela é infalível. Você semeou, você ajudou alguém, pode ter certeza, Deus vai levantar alguém para te recompensar. A não ser se você não crê na palavra, daí rasga e vai viver então a sua vida. Mas se você é um servo, uma serva de Deus, você precisa torcer e ajudar para o sucesso daqueles que estão ao seu redor.
Para que esse negócio, quando está ali na internet, e você viu nas redes sociais, o fulano e a fulana que estão passando férias na Europa. Deve estar roubando, deve que virou traficante, cheio de dinheiro. Não! Para com essa mentalidade. Você precisa torcer, você precisa abençoar, você precisa ver e querer ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Não seja esse tipo de pessoa negativa, maligna e pessimista. O povo de Deus estava lá na Babilônia, Deus estava dizendo: vocês aí vão trabalhar e lutem pela prosperidade desse lugar, busquem a prosperidade desse lugar e vocês também serão abençoados. Glória a Deus! Amanhã, no trânsito de Blumenau, não quero ver ninguém da ADBlu reclamando dentro do carro. Nada de ficar murmurando: ai, esse trânsito está muito caótico. Que coisa. Ei, bota o hino, vai louvando ao Senhor. Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Faça como o nosso pastor presidente. O pastor presidente, ele anda pela cidade estendendo a mão e orando por Blumenau. Eu abençoo a prefeitura, eu abençoo aqui os nossos vereadores, eu abençoo os empresários. Vamos orando pela nossa cidade. E assim as barreiras satânicas no mundo espiritual vão cair por terra. O nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos nos posicionar em prol da nossa cidade. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. O verso 8, 9, 10, o texto diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos sonhos que vocês o encorajaram a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Meu Deus. Parece 2025. Sempre, no meio do povo de Deus, existiu falsos profetas. Sempre. É por isso que a palavra nos orienta a julgar as profecias. Porque Deus fala através de profecias? Fala. Tem profetas e profetisas cheios do Espírito Santo? Tem. Mas cuidado. Tem os falsos. E é por isso que você não pode jamais tomar decisões na sua vida baseada apenas numa profecia. As profecias confirmarão aquilo que Deus já está ministrando no seu coração, sempre através da palavra. Vigia. Porque tem pessoas que são caçadores de profetas. E tem falsos profetas que querem usar Deus em vez de deixar Deus os usá-los. Sempre foi assim. Quando nós vamos para a palavra, nós vamos ver algumas orientações. O próprio Jeremias ele enfrentou dificuldades absurdas. E Deus chegou um momento de dizer para ele: Jeremias, tem um endemoniado aí chamado Ananias. Você vai lá e você diz para esse falso profeta que pelo tanto de besteira que ele está dizendo, esse ano ele vai morrer. E passou no 7º mês daquele ano, Deus matou aquele falso profeta chamado Ananias. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, Paulo ele está dando algumas orientações a Tito. E nas orientações ele vai dizer assim no capítulo 1, verso 10: há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente aqueles do grupo da circuncisão no meio da igreja. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não deve, e tudo isso por ganância. Falsos profetas na igreja do primeiro século, ensinando por causa de dinheiro. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 1, 4, verso 1, ele vai dizer assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ou seja, sempre existiu e vai continuar existindo falsos profetas, pessoas que batem no peito dizendo: assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Guarda o seu coração.
Você precisa ter relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai trazer confirmação na sua alma. Mas hoje, você no celular, o que encontra de falso profeta é um negócio absurdo. Pessoas que enviam orações e depois pedem pix. Pessoas que cobram para declarar uma palavra profética sobre a sua vida. Por favor, você é crente da AD Blue e você tem palavra para seguir. Não fica indo atrás desse tipo de coisa. Quando Deus, Ele quer falar com você, não tem esse negócio de você querer pagar para isso. Deus usa até jumento para falar com você. Deus usa ímpio, se preciso for, para falar com você. Quando o Senhor quer te orientar, Ele vai te orientar de maneira específica. Agora, por favor, não entre nessas conversas. Busque essa sabedoria de Deus para todos os dias, mas vigia, porque o que tem de gente maligna é um negócio absurdo. Quando a gente vai lá para o Salmo 1 e você conhece, o salmista vai dizer: bem-aventurada a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. E eu aqui quero destacar esse ímpio, não apenas como uma pessoa que vive a vida sem buscar a piedade em Deus. O pior dos ímpios é aquele que muitas vezes está no meio do povo de Deus, mas com o coração pervertido, dominado pela ganância, pela malignidade. Cuidado, isso é ímpio. Vigia a sua alma. Tantas pessoas perdem a bênção de Deus e tomam decisões erradas para si, porque vão atrás de uma profecia enganadora. Esses dias tinha alguém no meu gabinete chorando, desesperado: pastor, eu pensei que era de Deus o relacionamento, mas uma profeta lá falou que não era de Deus, e as características, aquilo que eu observei nesse jovem, bateu com aquilo que eu estou buscando. Vai orar, coloca diante de Deus, mas não toma decisão baseada nessa profecia. Graças a Deus, casou, está bem, está feliz, está abençoado. Há mais de 20 anos atrás, quando eu casei em janeiro de 2004, eu me lembro que nos meses que eu estava noivo com a minha esposa Juliane, teve uma profeta também que se levantou e falou para minha esposa: não case com esse homem vai te fazer sofrer. Mais de 20 anos se passaram e a minha esposa melhorou, graças a Deus. Está feliz, abençoada, renovada. Estamos planejando uma viagem de lua de mel. Glória a Deus! Mas nós precisamos entender isso. Vai ter voz de Deus falando, mas vai ter voz também de gente maligna se passando pelo Deus. Guarda o teu coração. Amém? Verso 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para esse lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, de fazê-los prosperar e não de causar dano, o plano de dar a vocês esperança e um futuro. Glória a Deus! O povo sim sofreu, o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia, mas Deus está dizendo: ei, a dor não é o seu destino. A dor, o dia difícil, a adversidade não é o ponto final na sua vida. E glória a Deus por isso. Ele não vai nos deixar perpetuamente na dor, mas Ele sempre vai usar a dor para nos ensinar, nos refinar. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele vai escrever em Romanos 5, verso 3 e 5 o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ele escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, ele vai dizer: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia, porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós um eterno peso de glória. Eu quero aqui afirmar para você
Inclusive você que, quem sabe, já nesse começo de ano está enfrentando dificuldades, dias de dor e dias difíceis. Eu quero declarar para você, sem medo de errar, Deus quer o seu bem. E esse quadro que você está vivendo não é o ponto final da sua vida. Deus vai mudar essa história e virá esse cativeiro. Agora, eu preciso também te lembrar, eu preciso ser honesto com você. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós precisamos desenvolver a paciência, porque, escute isso, o tempo da nossa dor é o tempo exato para o crescimento e o amadurecimento que Deus deseja nos dar. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. O povo passou 900 anos obedecendo, e eles precisaram, sim, de 70 anos na Babilônia. O povo que sai do Egito rumo à terra prometida, eles precisaram passar 40 anos no deserto para se purificarem. Desde a promessa que Abraão recebeu até o nascimento do seu filho Isaque, são 25 anos que ele precisava amadurecer e conhecer mais o Senhor. Desde a promessa que Deus dá para Davi do trono, até ele chegar no trono, ele precisou passar muitos anos fugindo da ira de Saul, mas Deus estava ensinando a lidar com todo tipo de gente, desenvolver a paciência e a dependência do Senhor. Então, quando chegar os dias maus sobre a sua vida, entenda, Deus está trabalhando em você, busque entender o que Ele está fazendo na sua vida, busque a presença dEle, mas não vai passar um dia sequer, a mais ou a menos, sem que o Senhor cumpra e complete essa obra de aprendizado na sua vida. Então você vai viver as promessas de Deus. Mas entenda, o seu final não será marcado por perda e por dor. Se você se arrepender, se você buscar a presença de Deus, o seu final será de bênção. Assim diz o Senhor. E eu finalizo com verso 12, 13 e 14, que diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Me procurarão e me acharão quando buscarem de todo o coração. E o 14 é lindo. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Passar pelos dias difíceis e pelas adversidades, enfrentar a dor, nunca é sinal da ausência de Deus. Deus está sim presente no dia da dor. Muitas vezes Ele pode estar em silêncio, mas Ele está presente. E daí, vamos ser sinceros, quando a dor chega, nós fazemos as nossas orações mais verdadeiras. Quando as lágrimas correm da nossa face, parece que toda a blindagem, o filtro que a gente tinha colocado, desaparece. E a gente reconhece: sou nada, preciso de Ti, Senhor. E quando há essa abertura de coração, o Senhor está dizendo: opa, está buscando de todo o coração, agora eu vou me deixar achar, agora eu vou me revelar. Essa é a oração que eu escuto, diz o Senhor. A oração feita com a alma. Não é uma oração apenas de uma religiosidade barata, mas é um coração aberto. É por isso que nós não podemos desprezar o dia da dor, porque eis ali uma grande oportunidade de vivermos as melhores experiências com Deus da nossa vida. E o Senhor se revela. Um sábio dizia: quando a vida nos esmaga, nos coloca de joelhos, é o momento perfeito para perceber que somos dependentes e que na nossa força não vem de nós mesmos, mas da graça que emana do trono de Deus. Como é bom saber que até nos dias da dor Deus estará conosco. O profeta Isaías, ele vai dizer lá no capítulo 43, verso 2: ei, povo de Deus, quando vocês atravessarem as águas, eu estarei com vocês.
Quando vocês atravessarem os rios, eles não encobrirão vocês. Quando vocês andarem através do fogo, não se queimarão, porque as chamas eu não deixarei que os queimem. Agora, você observou o começo desse verso? Não é se passarem pelos rios, pelo fogo, pela água. Quando a gente vai passar. Nós somos crentes, servos de Deus, mas a gente caminha nessa terra e vai ter dia difícil. Vai ter dia onde alguém vai te trair, onde alguém vai tentar puxar o teu tapete, onde alguém vai levantar uma calúnia sobre você. Vai ter dia que você bota a mão no bolso e você não vai ter o dinheiro suficiente que você precisar. Vai ter dia que o desespero vai bater na sua alma. Mas eu quero afirmar para você, nesse dia o Senhor estará também presente com você. E mais, Ele está agindo em seu favor, mesmo quando o seu coração está apavorado. Esse Deus é o Deus que estava com José lá na cadeia do Egito, o preparando. Esse Deus é o Deus que estava com Daniel na cova dos leões, com Sadraque e Mesaque na fornalha. Esse é o Deus que estava com Esther mesmo diante das ameaças de Amã. Esse é o Deus que estava com Paulo mesmo quando as tempestades assolavam o barco. Esse é o Deus que está presente também conosco quando a vida dói. Ouça-o, busca-o. Deixe Ele lapidar a sua alma, porque eis ali a oportunidade de viver uma grande experiência com Deus.